Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar da região norte, né? Nós estamos fazendo um estudo das regiões e hoje trataremos da região norte. A região norte do Brasil, que vai se confundir um pouco com o conceito da Amazônia, né? Quando a gente fala de região norte, nós estamos falando daquela divisão em 5 macro-regiões do IBGE, como já tratamos, né? E quando falamos de Amazônia, aí podemos estar falando de outros tipos de divisão regional, como aquela em 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, por exemplo, né? Então a gente vai falar um pouco aqui dessa região, mas você vai ver que vai se confundir um pouco durante a nossa explicação os conceitos de região norte e região amazônica. A região norte é a região formada pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Tocantins, né? Quando a gente fala de Amazônia, aí a gente estende um pouco mais, né? Enquanto região natural, a Amazônia avança, né? Pelos estados do Mato Grosso, oeste do Maranhão, né? Aí expande um pouco mais esse conceito aí, né? Já foi adotado no Brasil o conceito de Amazônia Legal, né? Que é os estados que estariam na Amazônia brasileira. Esse conceito serve para políticas públicas, políticas de planejamento regional, né? Tivemos a criação de um órgão na década de 50, a Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia, né? Depois, nos anos 60, foi criada a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, sempre com o objetivo de produzir políticas públicas para aquela região, planos de ocupação territorial, planos de desenvolvimento regional, né? A meta desses órgãos todos foi criar, né, uma série de incentivos para que a região pudesse ser conquistada, né, ocupada, né? Essa é uma preocupação histórica que se tem com aquela região. O Grande Norte, também chamado assim, né? Se a gente voltar na história, você vai ver que aquela região ela é uma região que foi cobiçada mesmo antes da formação do Estado Nacional Brasileiro, né? Durante o período colonial, né? Aquela região, quando havia aquela divisão da linha de Tordesilhas, boa parte do que nós conhecemos hoje como região norte, né? Estava sob domínio espanhol, né? E os espanhóis chegaram a fazer expedições, né, na calha do rio Amazonas, né? O Gonzalo Pizarro, né, irmão do Francisco Pizarro, que conquistou lá o Império Inca, né? Chegou a fazer uma expedição dos Andes até a Foz do Amazonas. Essa expedição foi interrompida, parte do grupo seguiu, parte do grupo não pôde seguir porque não tinha suprimentos, mas chegou até a Foz. Francisco Orellana chegou até a foz do rio Amazonas, né? Isso lá no século XVI, né? Depois nós tivemos, no final do século XVI, início da primeira metade do XVII, quando nós tivemos a União Ibérica, né? Portugal e Espanha estiveram unidos, né? Houve mais construções de fortificações naquela região, né? Aquela corrida pelas drogas do sertão, né? Que é extrair ervas, raízes, plantas, frutos, né? Da Amazônia, né? Que tinham algum valor comercial e medicinal. Depois, quando se redesenha essas fronteiras do Brasil e se abole ali o limite de Tordesilhas, né? Você vai ter no século XVII Portugal tomando mais autoridade sobre aquela região, inclusive vai criar lá o estado do Grão-Pará, né? Que vai ser vinculado diretamente ao Conselho Ultramarino da Coroa, né? E é sempre visto como uma região estratégica, uma região de valor, né? Uma região que parecia ter grandes riquezas, né? Então, assim, é uma área que está sob o olhar da administração central desde o período colonial, né? Inclusive os portugueses construíram várias fortificações naquela região, expulsaram ingleses, holandeses, franceses que ali estavam, né? É uma área que vem sendo observada e cobiçada e esquadrinhada desde o período da colônia, né? Então não é uma coisa recente.
Mas você sabe que o nosso país teve um grande desenvolvimento pelo litoral oriental do país, né? Quer dizer, todo o período colonial, as cidades, as primeiras cidades brasileiras, os ciclos econômicos brasileiros que geraram grande riqueza e povoamento, né, e desenvolvimento, estiveram na região Nordeste, na região Sudeste, e depois a colonização europeia, dos imigrantes europeus, italianos, alemães, eslavos, o sul do Brasil, né? A ocupação do centro-norte do país ela é mais tardia, principalmente do norte, né? E o centro se dá pela era dos bandeirantes, né? Ainda você tem a marcha para o oeste da época do Getúlio, né? Você tem aquilo ali. Mas a Amazônia é a última fronteira a ser ocupada realmente, né? Tanto que é uma área que preserva ainda muito o seu quadro natural. A partir da década de 30, a Revolução de 30 com Getúlio, o Brasil vai tomar um rumo de centralização política muito forte, né? E com isso vai se pensar em políticas de desenvolvimento regional, política de ocupação territorial, né? A partir ali dos anos 30. Aí o Brasil vai também começar a intensificar o processo industrial, o processo de urbanização, né? Então, a Amazônia vai se inserir nesse contexto de integração nacional a partir dos anos 30 e mais especificamente a partir da década de 50, com a criação de órgãos voltados para o desenvolvimento da Amazônia, né? A primeira superintendência, né, para o desenvolvimento econômico da Amazônia, e depois a Sudan, nos anos 60. Né? E na década de 60 também que os militares chegam ao poder, e o militar tem uma visão bastante estratégica da Amazônia. Ele vê a Amazônia como uma fronteira política, né, uma região que é fronteiriça com vários países. Né? Ali a gente tem fronteira com a Guiana Francesa, que é um estado ultramarino da França, né? Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, né? Bolívia. Então, todos esses países fazem fronteira aqui com o Brasil e dividem a Amazônia com o Brasil. É verdade que 65% da Amazônia está no Brasil, né? Eu estou falando do ecossistema da Amazônia, né? O Brasil é detentor de 2/3, né? Da Amazônia, né, que cobre 6,5 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul, né? E desses 6,5 milhões o Brasil é detentor de 65%. Né? Então nós somos os maiores detentores do bioma amazônico. Né? Nós sabemos que é uma região, a região norte brasileira, não a Amazônia, a região norte brasileira, ela tem uma área que equivale mais ou menos a 45% do território nacional. Estou falando da região norte. Tá? Embora, em termos populacionais, né, nós temos pouco mais de 18 milhões e 400 mil habitantes, né, então a população, para o tamanho da região, é a maior região das 5, né, regiões brasileiras é a maior, mas detém uma população relativamente pequena, né, para a dimensão da região. A densidade demográfica lá são baixas, em torno de 4,5, 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Né? E é uma região que contribui com cerca de 5,3% do PIB nacional. Né? Então você tem as dimensões do que é a região norte do Brasil. Okay? Porém, é uma área muito interessante, com muita riqueza no subsolo, muito recurso hídrico, uma área para expansão da agropecuária, né? É uma área com ainda uma composição florestal bastante preservada, embora está sob intenso desmatamento nos anos mais recentes, né? E uma área que tem um rico subsolo, né? Muitas riquezas minerais. Quer dizer, uma área ainda inexplorada em boa parte, né? E que reserva riquezas muito importantes para o nosso país, né? Só que o dilema da Amazônia é sempre o mesmo, né? Região norte. Que é como fazer o desenvolvimento sustentável da região, né? Quer dizer, como você explora aquelas riquezas, garantindo que as gerações futuras também tenham direito de explorá-las, né? De forma racional, sustentada, planejada, né? Usando técnicas modernas, por meio de pesquisas, para ter uma ocupação e uma utilização mais eficiente dos recursos. E aí isso demanda investimento, ciência, pesquisa, dados, políticas de Estado,
voltados para a região, né? E aí é sempre muito polêmica essa história de utilizar os recursos da Amazônia e expandir territorialmente, né? Bom, a partir da década de 60, dos governos militares, os militares entenderam que a Amazônia, além de ser uma área de fronteira, precisava ser uma área melhor ocupada e patrulhada, né? E a segurança nacional necessitava que as fronteiras que a Amazônia faz com outros países, né? Que a região norte faz com outros países, na região amazônica, né? Precisava estar melhor vigiadas, né? E para isso tinha que desenvolver essa ocupação, não só do ponto de vista militar, em termos de segurança realmente, defesa, né, do nosso território, mas também uma ocupação com atividades econômicas que fixassem pessoas, né? O que transforma a ocupação mais efetiva e a gente torna também efetiva a nossa soberania nessa região, né? Somos de direito, é uma região soberana do Brasil, está dentro das nossas fronteiras, mas de fato, para que essa soberania se torne uma realidade, precisa haver uma ocupação efetiva da área. Então o militar, ele sempre teve essa visão de segurança nacional, claro. Ele também via aquilo como uma fronteira demográfica, né? Um espaço para onde os excedentes populacionais do centro-sul e do nordeste poderiam se deslocar para lá, né? E com isso desafogaria as regiões metropolitanas, tanto do Nordeste como do Centro-Sul, diminuindo até as tensões sociais, os conflitos. Lembra que falamos de uma era dos governos militares, governos autoritários, né? Governo que cerceava o direito de expressão das pessoas. Né? E você sabe que a partir da década de 70, da segunda metade, o Brasil começou a entrar numa espiral de crise, né? E o milagre econômico que os militares tanto propagavam foi se esvaziando, né? E aí aumentou o clima de tensão dentro do Brasil. Né? E eles viam na Amazônia uma espécie de válvula, né? De escape, né? Onde a população excedente poderia se deslocar, obviamente com incentivos. Né? E também uma fronteira econômica. Eles entendiam que a região precisava ser melhor desenvolvida em seu potencial, em seu patrimônio, mas isso só se daria a partir de uma ocupação mais efetiva da área. Né? Então também ele também tinha essa visão. Né? E aí tem todo um projeto de ocupação da Amazônia. Né? Desenvolveram um projeto, o Polo Amazônia, né? Que é um projeto de polos de desenvolvimento na área, onde você elegia determinadas regiões, determinadas áreas, né? E ali havia incentivos concentrados naquela área, né? Incentivos fiscais, né? Redução de tributos, de impostos, subsídios, né? Empréstimos subsidiados, né? Inclusive foi criado o Banco da Amazônia S.A., o BASA, né? Que subsidiava empréstimos, né? A juros baixos, prazos longos. Muitos dos incentivos que eram dados, investimentos, poderiam ser devolvidos depois dos empréstimos, né? Sem juros e correção. Né? Foram formas de facilitar essa ocupação. Né? E isso se deu, a princípio, dois caminhos. Né? Num primeiro momento, se pensou numa ocupação ao longo de eixos de viários, né? Rodovias, né? Como a Transamazônica, né? Que saía do Nordeste até o estado do Amazonas. Hoje é uma rodovia que vai desde Cabedelo, na Paraíba, até o estado do Amazonas. Né? Então, é uma rodovia com mais de 4.500 quilômetros implantados. Né? O projeto era uma rodovia com mais de 5.000 quilômetros, não chegou a ser implantada totalmente, né? Mas cerca de 4.500 quilômetros foram implantados. Né? Nem tudo está pavimentado, é claro. Foi uma rodovia, foi um grande desafio, né? Uma rodovia cortando uma floresta, né? Na década de 70, onde havia bem menos recursos do que você tem hoje. Foi uma grande epopeia. Né? Muitos criticam pelos gastos elevados, por ter reiterado o caráter rodoviário de transporte no Brasil, por ter sido uma rodovia construída paralela à Bacia Amazônica, o rio principal, né, da Bacia Amazônica, o Rio Amazonas, né? E muitos acham que ao invés de você estabelecer uma rodovia paralela a um rio que é muito utilizado, porque na Amazônia se utiliza muito, né, na região norte se utiliza muito o transporte hidroviário, fluvial, né? É uma região que dá muito valor a esse modelo de transporte, pelas próprias características naturais da região. É uma região cortada
uma imensa bacia hidrográfica, a bacia amazônica, né? Que tem afluentes descendo do norte, vindo de norte e de sul, da parte sul do Brasil, né? Do centro-oeste do Brasil, convergindo, né? Tanto os afluentes da margem esquerda, que vem do norte, quanto os afluentes da margem direita, que vem do centro-oeste, ao sul da calha central do Rio Amazonas, né? Cobre uma vasta área do país, né? Afluentes e subafluentes, e é um rio muito utilizado, né? Então, muitos acham que é um desperdício, ao invés de você ter gastado tanto dinheiro com uma obra inacabada no final, né, que foi a Transamazônica, por que não ter investido mais na calha do Rio Amazonas e no transporte fluvial, né? Transformando essa região numa área mais dinâmica para o transporte fluvial, com portos, canais, eclusas, né? Criar uma melhor estrutura portuária e hidroviária, né? Houve críticas, mas foi a decisão que os governos militares tomaram, né? E também outras rodovias, como Belém-Brasília, né? Iniciada lá na era do JK, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, Brasília-Acre, né? São alguns eixos que viabilizaram, primeiro, a integração da região amazônica, ou da região norte, com o Nordeste e o Centro-Sul, né? Integrando nacionalmente essa região. E segundo, foram os eixos, as vertentes para a ocupação mais efetiva da região. E aí se pensou inicialmente em projetos de agrovilas, né? Quer dizer, pequenas propriedades familiares, né? Ao longo desses eixos viários, né? Incentivados pelo governo, é claro. Porém, num segundo momento, o governo preferiu transferir mais atenção e recursos para projetos maiores, né? Projetos que envolviam grandes produtores rurais ou grandes transnacionais na área de extração mineral, né? E aí o governo priorizou os grandes projetos, né? Em detrimento dos projetos menores, da ocupação mais pulverizada e familiar, né? E aí isso também contribuiu para a concentração de terras na região, para aumentar os níveis de desmatamento e poluição na área, né? Os impactos ambientais foram maiores porque, por uma decisão de Estado, se prioriza os grandes projetos, os megaprojetos na região, e aí, claro, em detrimento da sociedade, de um desenvolvimento social, de uma situação mais igualitária em termos de distribuição de oportunidades, de renda, de serviços, de infraestrutura, né? Quer dizer, prioriza-se o grande capital, a exploração em larga escala, com os impactos ambientais que vêm junto, em detrimento de um desenvolvimento regional mais focado na sociedade, numa maior oportunidade de emprego, renda, infraestrutura e serviços para a sociedade. Então, acentua o caráter de desigualdade. É uma região que tem o segundo pior IDH do Brasil, só o Nordeste tem um IDH pior do que o Norte, né? Segunda maior mortalidade infantil, o Nordeste tem a maior, né? E 70% da população da região ganha até um salário mínimo, né? Então, é uma região que é carente de recursos voltados para o social, né? Para a infraestrutura, para os serviços. É uma área que carece ainda muito desse olhar, né, do nosso Estado. Né? E, ao mesmo tempo, é uma região vista como um Eldorado, né, de riquezas, de oportunidades de negócio. Né? A região ela foi amplamente ocupada por atividades de extração madeireira, né, atividades florestais, garimpos e principalmente grandes projetos minerais, né, extração mineral e de processamento, né, de minérios, e o agronegócio. Né? Então, se você for pensar em termos de ocupação da Amazônia, os eixos maiores são esses, né? Extração mineral, agropecuária, agroindústria, né? E indústria madeireira, né? Quando eu falo em agroindústria, estou envolvendo agricultura e pecuária também, né? Que é uma atividade muito forte lá, né?
A floresta é ocupada, primeiro ela é desmatada pelos madeireiros, né? E na sequência ela é ocupada geralmente pela pecuária extensiva, né? Aquele gado de corte, criado pastando, solto, né? E esse é o grande elemento do desmatamento na Amazônia, né? O grande vetor de desmatamento na Amazônia é a pecuária, né? Responde aí por 75% das áreas desmatadas, né? E 80% da madeira extraída da Amazônia é ilegal, né? Então, assim, é uma área que está sob intenso ataque. Mais recentemente, uma área que tem sofrido não só com os desmatamentos, mas com as queimadas, né? Em 2019 e agora em 2020, né? A região tem sido assolada por focos de queimadas. E tivemos um momento aí em 2014 que o desmatamento tinha sofrido um recuo considerável, né? Era o melhor quadro desde o final dos anos 80, né? Mas de lá para cá voltou a crescer de novo o desmatamento e as queimadas, né? E nos últimos 2 anos tem se observado a intensificação das ações de desmatamento e queimado na Amazônia. Muitos acreditam que tem a ver com a forma como o atual governo tem encarado essa situação ambiental, né? Aquele discurso mais desenvolvimentista, né? Contrário a reservas indígenas, né? E a própria política do Ministério do Meio Ambiente, né? Desaparelhando órgãos que fiscalizavam, né? Retirando recursos e mandando uma mensagem muitas vezes de que a preservação não é tão prioritária assim, né? Embora o governo respondeu a tudo isso e as críticas, criou aquele Conselho da Amazônia, o vice-presidente, inclusive, é que lidera isso, né? Bom dia! Para dar uma resposta a tudo isso, porque houve uma repercussão internacional, inclusive, né? Inclusive o acordo Mercosul-União Europeia está correndo risco de não ser aprovado, né, lá na Europa. França, Alemanha já se pronunciaram que enquanto o Brasil não apresentar, né, uma diretriz, uma política pública, uma ação, né, para a preservação da Amazônia e tudo mais, eles não aprovarão esse acordo, né? Então, o dinheiro que o Brasil recebe do Fundo Amazônico, né, de outros países, também está correndo risco de não receber esse recurso para investir. Então, estamos vendo um momento preocupante para aquela região onde muitos entendem, né, que é o momento, aqueles que agem de forma ilegal e irregular estão entendendo que é o momento de agir, né, de expandir, desmatar, queimar, né? Então é preciso repensar toda essa política para a área, né? Tem se discutido, inclusive, a veracidade dos dados, né, apresentados por órgãos que são respeitados, né, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que usa dados avalizados internacionalmente, metodologias que o mundo inteiro reconhece, cientistas que têm envergadura no mundo científico global, né, que não deveriam estar sendo questionados. Então, é realmente um momento preocupante para a nossa região amazônica, para a região norte, né? Ok? Bom, então, em relação à Amazônia, à ocupação da Amazônia, né, então ela se deu muito por esse caminho, né, por esses vetores viários, né, e por esses projetos de grandes corporações, ou pelo avanço da fronteira agrícola, né, que é uma coisa que pegou ali, principalmente o sul da Amazônia ali, né, Mato Grosso, em termos de Amazônia, eu posso falar em Mato Grosso, do norte de Mato Grosso, né, sul do Pará, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Tocantins, né. Então essa região toda foi tomada ali pelo avanço da fronteira agrícola, né, que se deu principalmente por sulistas, né, que vieram e foram ocupando essa faixa de terra aí, principalmente a partir dos anos 70, 80, 90, né. Essa é a região que tem maior taxa de crescimento demográfico no Brasil, né, a região que ainda cresce bastante, que recebe bastante imigrantes ainda, ok? No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco mais sobre a região e especificamente vamos fazer uma divisão da região em 2 núcleos para a gente analisar melhor a ocupação e desenvolvimento da área. Até o próximo encontro. Valeu! E aí, assim, a gente tem que compreender que essa realidade
de faroeste ou de uma violência estrutural, né, permanente, ela é consequência de um projeto de desenvolvimento altamente predatório, né, onde o Estado brasileiro, a partir da década de 70, ele fez uma escolha para essa região. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Castanheira derrubada, fogo, fumaça e poeira, motosserra, tirania, gato, canguçu, cegueira, tirando a paz da madeira. Tirando a paz da madeira. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Com essa propaganda que o governo dos militares fazia, também atraiu muitos lavradores sem terra, sobretudo dos estados aí do Nordeste, lavradores que não tinham, né, terra, não tinham alternativas de sobrevivência, então vieram para essa região em busca de melhora, como dizem os trabalhadores, né? E a busca de melhora significa conseguir um pedaço de terra para poder tirar dela o sustento, a sobrevivência e a dignidade. Então, os grandes fazendeiros foram se instalando, abrindo as fazendas, as grandes fazendas, e aí onde entra a relação de trabalho baseada na escravidão, que aí a gente pode dizer que a escravidão contemporânea, ela se deu a partir da ocupação da Amazônia. Eu via a propaganda da Amazônia, a gente achava que vinha para o céu, um lugar onde corria leite e mel. Tão fácil, estrada era fácil, escola, tudo. A gente via assim muita propaganda, né? Então, o meu esposo e meu cunhado na época, né, vieram olhar e tal, se agradaram das terras e aí a gente veio. Eu praticamente não conhecia, nem minha irmã, que viemos junto, né? Aí viemos assim com a cara e a coragem, achando que vinha praticamente para o céu. Quando chegamos aqui que a gente começou a ver a realidade. Muita doença, muita malária tinha na época. No inverno não passava nada, era intrafegável as estradas. Muitas famílias eu vi, mulher gestante, indo daqui para Altamira, né, de pé na lama. Tanto para a agricultura como para a criação, a terra é boa. Há verdes pastos na floresta de leite e mel. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. Olha, tem locais aqui no sul do Pará que você contrata um pistoleiro mais fácil do que você pega um táxi. Acaba que está devendo a dívida, não tem condições de pagar, o fazendeiro manda matar. E se sair da fazenda, manda matar também. Pessoas vieram para o Pará, vieram para as fazendas, não retornaram. Não se sabe se estão vivos ou mortos.
Não se sabe se foram para outra fazenda, não se sabe se eles resolveram constituir outra família. Desapareceram. É uma multidão de desaparecidos. É uma multidão de viúvas que podem ser viúvas de marido vivo ou não se sabe. Aí ele viu os outros ir para o Pará, ele foi rumo Borocó também para ir. Mas ele já tinha costume de ir, né? Ele ia, passava 2 meses, 3, estava em casa. E aí dessa vez que ele saiu, mas esses 2 companheiros, não voltou mais. Ó, tem um primo meu que já tá dentro de 5 anos que ele chegou, a gente não sabe nem de notícia dele. Ele saiu pro Pará, ninguém se souber que tinha matado ele, mas aí a gente não tem nem certeza. Ele nunca apareceu. Tem muitos peões aí que vai e não volta mais porque não tem condição de voltar. Por que não tem condição? Porque não ganha nada. Trabalhar, morrer e não ganha nada. A mulher sustenta a casa, as crianças vão entender. Severinos pelo mundo, procurando o que comer. Severinos pelo mundo, procurando de comer. É triste o campo sem vida, ver a hora da partida, não saber se vai voltar. Na boroca esperança das terras do bem virá. Na boroca esperanças das terras do bem virá, das terras do bem virá, das terras do bem virá, das terras do bem